Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, rever alguns irmãos queridos, né? A primeira igreja, ela faz parte da minha vida. Quando eu me mudei para Salto, em 2008, a igreja de Salto, do pastor Ortega, era uma congregação dessa igreja aqui. E aí a gente tinha uns intercâmbios, de vez em quando alguns irmãos iam lá, de vez em quando a gente vinha aqui. Eu tenho até hoje, eu faço parte do reino de Deus. Um intercâmbio de jovens que a gente fez. E o que mais me marca, né, eu fui batizada pelo pastor Eliseu, com o pastor Antônio. Nesse mês de março, completa, se não me falha a memória, 12 anos, 13 anos de batismo. E o que mais me marca aqui nessa igreja é que eu me casei aqui, né? Tudo bem que quando eu casei a igreja não estava tão bonita assim. Eu estou aqui imaginando as minhas madrinhas de rosa e eu aqui no meio de branco nessa parede preta. Ia ter um contraste maravilhoso. Não tinha ar-condicionado e o pastor Eliseu pregando e eu sentindo suor assim, escorrendo embaixo do vestido. E aí o pastor falava assim, amém, irmãos? E eu falava, glória a Deus, ele vai acabar. Aí ele tinha mais um pouquinho. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria agradecer a recepção, o carinho de vocês. E aproveitar e pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês no Salmo de número 100. Salmo 100. Os irmãos acharam? Eu também estou com a NVI. Eu fiquei muito feliz quando soube que era essa versão que vocês usavam. Que nos diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Os irmãos podem se assentar. Inclusive, eu tenho uma vaga memória, uma distante memória, do pastor Eliseu uma vez pregando esse texto. Mas vamos lá. Os irmãos colocaram um tema a respeito da igreja que se reúne. Nós somos essa igreja, nós somos esse povo, porque nós estamos aqui, nós nos reunimos aqui. Mas quando nós falamos a respeito da igreja que se reúne, eu acredito que uma das primeiras coisas que nós precisamos nos lembrar e precisamos definir é o que é a igreja. Obrigada. Muitos de nós que estamos aqui tivemos o privilégio de nascer num ambiente cristão. E talvez para muitos de nós se imaginar sem vir à igreja, sem participar da igreja, seja uma coisa muito difícil, porque isso faz parte de quem nós somos. Aliás, eu preciso saber quantos aqui já nasceram num lar cristão? Olha só, a grande maioria. Então, nós estamos aqui há muitos anos. Eu que sou uma jovem de 28, posso dizer que estou há 28 anos dentro da igreja, participando da igreja. Eu venho de uma família que tem um histórico de muitas vezes se afastar do evangelho, mas eu me lembro que todas as vezes que meu pai falava assim, olha, hoje nós vamos à igreja, eu fazia a maior festa em casa. E nós não tínhamos carro, nós morávamos em São Bernardo e nós congregávamos em São Paulo. Era uma distância, eu acho que mais ou menos de Indaiatuba a Itu. Nós tínhamos que pegar 3 ônibus para ir à igreja. E quando o tempo começava a ficar como está hoje, começava a chover, e meu pai falava assim, nossa, não vai dar para a gente ir. Gente, eu chorava. Não vamos para a igreja, fazer aquela cena de criança. Porque esse é um ambiente muito familiar para muitos de nós.
A igreja ela é um ambiente acolhedor para muitos de nós que estamos aqui, principalmente para quem já nasceu num lar cristão. E dentre as inúmeras definições que a gente pode dizer da igreja, eu creio que nós podemos afirmar que a igreja é a reunião de cristãos. Aqui se reúnem cristãos com o propósito de adorar a Deus. Muito obviamente, as pessoas que não são cristãs, elas vão entrar aqui e elas vão ouvir a palavra de Deus. E o nosso desejo é, como a Suelen disse na oração, é que Deus fira os corações com a sua palavra, a ponto do pecador entender a necessidade que nós temos de entregar a nossa vida a Cristo. Nós estamos aqui, nós nos reunimos aqui, em nome de Jesus, para adorá-lo. E quando eu recebi o convite, de primeiro momento, quando a Andressa falou assim, olha, é a igreja de domingo? Eu falei assim, nossa, eu vou no sábado falar da igreja de domingo? Brincadeira. E eu fiquei pensando no que era essa igreja. E eu falei assim, já sei. Vamos falar sobre a igreja, nós vamos falar do texto que Paulo escreve aos Efésios, falando a respeito da igreja. E já imaginei tudo na minha mente. Coloquei até a celebração da unidade da Ademar de Campos para tocar, para ver se eu não estava esquecendo de nada. Mas eu não estava contente com o resultado. E uma noite, nós estávamos orando, eu e o Tiago. E o Tiago orando, e de repente o Senhor trouxe à minha mente: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria, e apresente-se a Ele com cantos alegres. E quando o Senhor me fez lembrar desse texto, eu falei, uau, o Salmo 100 é a síntese do culto. O Salmo 100, ele resume o que nós viemos fazer aqui. O Salmo 100, ele resume o que nós fazemos na igreja. E quando nós olhamos para esse Salmo, o primeiro versículo diz assim, celebrem ao Senhor, na minha versão está, aclamem ao Senhor. E isso é o que nós fazemos. Nós viemos à igreja para celebrar ao Senhor. Eu amo que o salmista, aqui nesse texto, ele usa o verbo na maneira imperativa. Quem lembra aí das aulas de português, sabe que quando o verbo ele é conjugado no modo imperativo, é porque é uma ordem. Ou seja, o salmista não está simplesmente convidando a congregação a se ajuntar. O salmista está fazendo uma convocação. Vocês devem celebrar ao Senhor. Vocês devem aclamar ao Senhor. E eu amo isso, porque nós precisamos entender que o fato de nós nos reunirmos aqui não é para atender um convite. Nós estamos aqui porque nós entendemos que o nosso Deus é digno do nosso louvor. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós devemos prestar culto a Ele. Nós temos aqui, então, o salmista nos convocando a celebrar ao Senhor. E eu creio que se eu perguntasse para os irmãos aqui nessa noite, cada um dos irmãos teria um motivo para celebrar ao Senhor. Mas o motivo que eu mais gosto de me lembrar que nós devemos celebrar ao Senhor é o fato da graça do Senhor ter nos alcançado. O apóstolo Paulo ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando o Senhor, pela sua graça, nos vivificou. Irmão, você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar desempregado, a sua saúde pode não estar tão bem assim, mas o fato de você olhar para a palavra de Deus e se lembrar que antes você era um morto, você era um perdido, você era um pecador, e a graça do Senhor te vivificou e te trouxe vida e te atraiu a estar na presença dEle. Esse é um grande motivo que nós temos para celebrar o Senhor. Aliás, esse é o maior motivo que nós temos para celebrar ao Senhor. Nós somos uma igreja que se reúne porque nós somos uma igreja alcançada pela graça. O apóstolo Pedro, ele ainda diz que nós somos um povo santo, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, eleitos de Deus. E qual é a nossa missão? Somos transportados às trevas para anunciar as maravilhas da luz do Senhor. Então, nós temos muitos e muitos motivos para celebrar o Senhor. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos na presença do Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco.
Mas quando nós pensamos em celebrar o Senhor, talvez venha uma pergunta: como nós celebramos ao Senhor? Porque eu não sei os irmãos, mas quando a gente olha para culturas diferentes, é engraçado a gente ver como que os cultos funcionam ao redor do mundo. A gente entra lá no Facebook da Missionária Vera e a gente vê os nossos irmãos da África e eles cantam, e eles dançam, e eles pulam, e é a maior alegria. Eu fico imaginando, se a gente fosse num culto lá, eu acho que a gente ia sofrer um impacto muito grande. Porque de primeiro momento a gente ia ficar meio assim, e de repente a gente ia começar a se soltar um pouquinho, mas ia demorar. A gente vê os irmãos americanos adorando ao Senhor, e quando a gente vê isso nos filmes, vem aquele coral, o pessoal de beca, aquela harmonia perfeita. E às vezes a gente pensa, não, para o culto ser uma celebração, precisa que tenha músicas que a gente bata palma, precisa que tenha vários tipos de instrumento, mas não. Nós precisamos nos lembrar de duas coisas importantes que acontecem no culto. Em primeiro lugar, o culto ele acontece num momento de comunhão. Ninguém cultua o Senhor sozinho. Claro que você pode ter um momento de comunhão com o Senhor na sua casa, no seu período devocional, mas nada se compara a nós estarmos aqui em comunhão. Nós estamos aqui em dois grupos, que não são dois grupos distintos. Nós somos de uma mesma igreja, nós servimos ao mesmo Deus, nós lemos a mesma Bíblia. Nós somos simplesmente a primeira e a segunda IPR. E nós louvamos ao Senhor porque se estamos em primeiro e segundo é porque o Senhor nos deu crescimento. É porque nós avançamos a ponto de nós termos duas igrejas na nossa cidade. Então nós não precisamos colocar barreiras. O salmista, ele não diz assim, olha, eu celebro o Senhor. A Andressa celebra o Senhor, a Ellen celebra o Senhor, mas ele disse, celebremos ao Senhor. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos, é prazeroso, irmãos, esse ajuntamento. Eu não sei como foi aqui, mas eu creio que foi muito parecido com a gente lá na Morada do Sol, o tempo da pandemia. Eu me lembro que quando começou a Covid, eu falei assim, vai passar rápido. A gente está de boa. E aí o pastor Toninho colocou lá no grupo que ia ter um tempo que a igreja ia precisar fechar. E de primeiro momento ele falou, olha, irmãos, a igreja vai ficar aberta, os irmãos que quiserem vir aqui e fazer um período de oração, mas em reunião em grupo não pode ter mais. E eu olhei para o Tiago em casa e falei assim, semana que vem a gente está lá tudo de novo. E passaram-se meses. Irmãos, e como que faz falta esse ambiente de culto? Porque você pode, lá na sua casa, abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. Os irmãos faziam lives, né? Eu ouvi um irmão pregar a palavra, mas nada se compara a nós estarmos aqui. Você pode ligar o seu CD com a Ana Paula Valadão, cantando as suas canções, mas nada se compara a nós estarmos aqui na presença do Senhor. Essa unidade que nós temos, essa alegria em que nós temos de nos reunirmos. E a segunda coisa importante que o salmista lembra nesse texto é que o nosso culto ao Senhor, ele tem que ser prestado, mas com alegria. Irmãos, nós temos motivos para sermos as pessoas mais felizes desse mundo. Porque quando nós sairmos daqui, nós vamos na eternidade com o Senhor. Isso é uma garantia. E o mais interessante é porque isso não é mérito nosso. Nós fizemos a dívida, mas Jesus pagou. Nós pecamos, mas Jesus já pagou o preço. Então, nós temos que ter alegria no nosso coração de servirmos ao Senhor. Nós não estamos aqui para encontrar pessoas, muito embora esse encontro faça parte dessa dinâmica de culto. Mas nosso principal motivo não é porque nós tocamos, não é porque nós cantamos, não é porque nós somos convidados para pregar. O nosso principal motivo é que nós servimos ao Senhor. E nós não devemos vir à igreja para servir ao Senhor com um senso de obrigação. É como você vai na sua empresa, domingo à noite, aquele dia que o culto termina mais tarde. Às vezes é o culto de Santa Ceia, que termina mais tarde. E aí o irmão chama para conversar e tal, e daqui a pouco você olha no relógio, é tarde.
E aí você vai para casa e fala assim, nossa, amanhã já é segunda-feira e já começa tudo de novo. E lá vai você lá bater seu cartãozinho, passar o seu pontinho. Mas você vai ali porque é uma obrigação, você precisa estar ali. Mas nós não podemos olhar para essa igreja que se reúne como um senso de obrigação. Nós temos que fazer isso aqui com alegria. Nós temos que estar aqui com alegria, porque servir ao Senhor não é um serviço qualquer. Servir ao Senhor tem que ser visto como um privilégio. Não importa se você canta, não importa se você ministra, não importa se você limpa a igreja. Trabalhar para o Senhor é um privilégio. Existem muitas profissões que são cobiçadas. Imagina você ser assistente do rei da Inglaterra. Deve ser interessante, né? Você chegar numa reunião e alguém falar assim, eu sou auxiliar administrativo, eu sou advogado. Você fala assim, eu sou assistente do rei da Inglaterra, desculpa aí. Ser um técnico de futebol de um time que está em ascensão. Deve ser maravilhoso, porque é você que cria as táticas de jogo e você é a peça fundamental para que o time ganhe. Ser um presidente de uma nação deve ser interessante. Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a melhor função nós ocupamos aqui. Porque quando o rei da Inglaterra, ele convoca os seus empregados, ele não precisa necessariamente estar lá. Mas nós, quando estamos aqui, nós temos a garantia de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, Ele está presente aqui para receber o nosso culto. Ele está aqui ouvindo o nosso louvor, ouvindo a nossa adoração. Você pode até ter uma profissão de prestígio, mas você já parou para imaginar que enquanto você está aqui, adorando ao Senhor, Ele está presente? Ele ouve a sua voz? Você não é mais um número para o Senhor. Esse é o motivo para que nós nos lembremos de que nós somos privilegiados em servir ao Senhor. E é por isso, como diz o salmista, nós devemos servi-lo com alegria. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto do Salmo 100 é que a igreja que se reúne, ela tem uma identidade. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, surgiu uma brincadeira lá no Instagram, que era assim: como você me descreve se alguém perguntar para você quem é a Bárbara? E entre as respostas que eu recebi, alguém colocou assim, é a Bárbara do Tiago. Outras pessoas falaram assim, e essa eu não entendi. Os irmãos da Morada do Sol estão aqui, vocês me ajudam a entender, ok? É a Bárbara que tem a risada engraçada. Não entendi, gente, a minha risada é super normal. Tudo isso está atrelado à minha identidade. Para as pessoas falarem de mim, elas precisam se lembrar do que eu faço, com quem eu ando, para dizer a meu respeito. Quando nós somos povo de Deus, nós também recebemos uma identidade. O salmista, ele diz assim, olha, vocês são ovelhas do rebanho, nós somos povo de Deus. Quando nós estamos na igreja, nós temos uma identidade. O mundo olha para nós e fala assim, olha, é cristão. Ele fala diferente, ele se comporta diferente. Nós recebemos do Senhor uma instituição, uma identidade, desculpe. E ao longo do decorrer da história, nós temos uma infinidade de instituições que faliram. Inclusive, ouvindo os louvores dos irmãos e lendo meu esboço, existe uma certa junção aí. Eu acho que alguém leu meu esboço e passou. Os irmãos mais pentecostais vão dizer, confirmação. Mas olha só, muitas instituições ao longo da história faliram. Eu e o Tiago, a gente tem um pouco uma mente meio saudosista, mais o Tiago do que eu, porque nós somos de uma época um pouco diferente, ele é mais velho. E a gente, às vezes, entra no YouTube para ver aqueles vídeos da década de 90, para lembrar um pouco da nossa infância e tudo mais.
Irmãos, e quantas marcas que tinham antigamente e que hoje não existem mais? Elas sumiram, do nada. Meu pai mesmo, ele fala o nome de umas marcas de calça jeans, que quando ele chega e fala a respeito delas, eu não sei se é para comer, se é remédio, se é de passar no cabelo, porque eu não conheço. São instituições que elas tiveram um tempo e elas faliram. E isso é muito natural, porque a economia muda, a moda muda, tudo é muito cíclico. No entanto, quando nós olhamos para a igreja, ela é uma instituição que está no mundo há muito tempo. E ela não faliu. E ela nem vai falir. Porque nós cantamos aqui, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós passamos pela perseguição de Nero, nós passamos pela perseguição de Hitler, nós passamos pelo Covid, nós passamos por inúmeras coisas, mas ninguém pode parar a igreja do Senhor. E sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Senhor nos assegurou. A igreja está edificada sobre a rocha, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Nós não estamos edificados em homens, nós não estamos aqui porque o pastor Eliseu é o pastor dessa igreja, nós não estamos lá porque o pastor Antônio é o pastor da nossa igreja. Nós estamos na igreja porque ela é sustentada e ela é mantida pelo Senhor. É o Senhor quem mantém a igreja, é o Senhor quem cuida da igreja, é o Senhor quem instituiu a igreja. E a igreja não vai acabar. Porque o dia que o Senhor quiser nos recolher daqui, nós vamos continuar adorando lá na eternidade. Nós vamos continuar adorando lá na glória. Eu não sei se vocês lembram. Quando eu era criança, alguns de vocês devem lembrar. Tinha um programa na televisão chamado Sábado Animado. E tinha um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. E eu amava esse desenho. Alguém aqui assistiu? Obrigada, gente. Agora eu não me sinto tão velha. E o Bob, ele era um menino que ele tinha, assim, a imaginação super fértil. Ele imaginava as coisas de uma forma muito literal. Eu lembro que teve um episódio que o tio Ted falou assim para ele: olha, você tem que fazer bons amigos. E na cabeça dele, ele se imaginou numa linha de produção, fabricando pessoas para serem amigos dele. Foi isso que ele imaginou, ele tinha que fazer amigos. E eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, eu estava na igreja, e ouvi uma pregação: olha, Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar o seu povo. E na minha mente infantil, eu imaginei Jesus com uma pá, escavando o chão. E assim, gente, é a imaginação de criança mesmo, tá? Não riam de mim. Uma sacola gigante, que ele pegava o prédio, colocava dentro da sacola e subia, com a sacolinha na mão, e a igreja dentro da sacola. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus, quando Ele vier nos buscar, Ele não vai buscar um prédio. Até porque nós temos uma morada eterna preparada para nós. Ele vem buscar um povo. E é esse povo que tem essa identidade. Qual identidade? De pertencer ao rebanho do grande pastor. Vocês são as minhas ovelhas. Eu gosto que Jesus, ele diz assim: olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Então, essa é a maior identidade da igreja. Essa é a melhor identidade que nós temos, que quando nós escutamos algo que não se enquadra na Escritura, a gente, opa, peraí, essa não é a voz do pastor. Igual os irmãos de Bereia. Nós conhecemos porque nós fazemos parte. Você pode fazer parte da igreja há 10 anos. Você pode fazer parte da igreja há 30, a 20, a 50 anos. Mas o Senhor, Ele continua sendo fiel. É o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem acrescenta. É o Senhor quem faz a obra crescer. E é por isso, irmãos, que nós temos a garantia de aconteça o que acontecer, ninguém vai paralisar a igreja, porque ela não é de homens, ela é do Senhor. A igreja que se reúne, ela também se reúne em gratidão.
Irmãos, eu não sei se alguém aqui já passou por alguma experiência na vida que teve que ter assim um coração muito grato por alguém que lhe fez algo. Eu estava aqui agora e eu me lembrando do dia do meu casamento, foi muito engraçado. Por quê? Não sei se o pastor Eliseu vai lembrar. E não é do que o pastor quebrou a mesa, não, é de outra coisa. Eu cheguei aqui na sexta-feira à noite, a gente fez o ensaio do casamento e tudo e tal. E aí, no dia do casamento, estava combinado para a moça da decoração vir aqui decorar a igreja. Eu saí de casa, casei no civil, bonitinho, assinamos a papelada e tal. E, de repente, o pastor Eliseu me liga. Ô, irmã Bárbara, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, pastor, senhor, tudo bem. Bárbara, a moça da decoração não apareceu aqui na igreja. Aí eu, tipo, e agora? Ele falou assim, a irmã que está limpando a igreja precisa ir embora. E ela vai trancar a igreja. Falei, calma aí, pastor, eu vou ligar para ela, vou perguntar o que aconteceu e depois eu ligo para o pastor de volta. Liguei para a decoradora e ela falou que tinha um vaso muito grande, que ela não estava conseguindo colocar no carro, então ela demorou um pouco, mas que ela já tinha conseguido, que ela estava vindo para a igreja. Liguei para o pastor falou, beleza, tudo bem, estamos esperando. Passou uns 20 minutos, a moça da decoração me liga. Oi, Bárbara, eu estou aqui na igreja, mas a igreja está fechada, não tem ninguém na igreja. Nessa altura do campeonato, eu já estava assim, gente, eu sou a noiva, porque ninguém liga para o Tiago. E aí, eu sei que liguei para a moça, liguei para o pastor, falei, pastor, a moça está esperando. Não, irmã, a irmã que estava limpando a igreja, ela está voltando lá para abrir a igreja para a irmã, fica tranquila. Até hoje, eu não sei quem é a irmã que limpou a igreja, mas eu sou grata a essa irmã, porque ela limpou a igreja para o meu casamento, ela foi embora, ela voltou, provavelmente ela esperou a moça decorar a igreja para ela poder trancar a igreja e ir embora. Passou mais ou menos 1 hora e o pastor Eliseu, acho que Deus iluminou a mente dele, falou assim, vou mandar uma foto para essa menina, senão eu vou ter que chegar aqui e falar para o Tiago ir lá no UPA casar, não vai ser legal, né? E aí ele mandou a foto com a igreja decorada e deu uma aliviada. Nós precisamos nos reunir aqui com esse senso de gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, e se a gente parar para pensar, nós somos o povo de Deus. Que identidade bonita. Porque Suelen é filha de pastor. Ser filho de pastor deve ter seus prós e contras. Mas ser filho de Deus, porque todo mundo fala que todo mundo é filho de Deus, mas não é. A Bíblia diz que somente os que creram e receberam, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos. E ser filho de Deus, irmãos, como não ser grato ao Senhor? Eu amo que o salmista diz assim, olha, entrem por suas portas com ações de graça e com hinos de louvor. Irmãos, qual é a nossa gratidão diante do Senhor? Salmo 116, o salmista diz assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que a gente pode, irmãos, presentear ao Senhor? Já aconteceu de você ser convidado para um aniversário e você falar assim, caramba, o que eu vou dar para essa pessoa? Não sei que número veste, que roupa usa, não sei do que ela gosta. Aí sempre tem algum presente que é coringa, né? Todo mundo usa, todo mundo gosta e você dá. Mas o que você pode dar ao Senhor? A única coisa que o Senhor pede é que você entre na presença dEle com hinos de louvor e com ações de graça. É que você o engrandeça, é que você o bendiga, é que você o exalte com alegria, com amor, com intensidade. Essa tarde eu estava ouvindo lá diante do trono e eu estava ouvindo uma canção que ela fala assim, nós queremos te adorar com intensidade, não vamos te dar louvor pela metade. Com tudo que temos, com tudo que somos, vamos te celebrar. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos prestar culto ao Senhor de uma forma racional, apresentando o nosso corpo ao Senhor como sacrifício ao Senhor. Então, a sua vida, a nossa vida, tem que ser um culto a Deus.
A nossa vida tem que glorificar a Deus. Nós somos, irmãos, privilegiados porque nós somos a igreja que se reúne, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos alcançou. Quem era você antes de conhecer ao Senhor? Talvez os que levantaram a mão quando eu perguntei quem nasceu no ambiente cristão, não reconheça isso. Mas quem já viveu no mundo, quem sabe as coisas terríveis que o mundo faz, as coisas terríveis que as pessoas que vivem nesse mundo presas na garra do inimigo, o que elas enfrentam. Às vezes a discriminação, às vezes a condenação. Mas você foi enxergado pelo Senhor. Ele viu você, Ele alcançou você. E como você entra dentro dessa igreja, como que você serve ao Senhor, sirva ao Senhor com gratidão. Sirva ao Senhor com alegria. Entre nos seus átrios com hinos de louvor. Louvor é elogiar. Louvor é engrandecer. Engrandeça o Senhor, não só porque Ele fez, porque Ele te abriu uma porta, porque Ele te deu um cônjuge, porque Ele te deu um bom emprego, mas por quem Ele é para você. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus real, Ele é um Deus de infinita misericórdia. Você não precisa marcar uma reunião para falar com o Senhor. Você pode estar lá na sua casa, lavando louça. Se você falar com Ele, Ele vai estar presente. Você não precisa de cerimônia, você não precisa estar bem arrumado. Em qualquer momento, em qualquer lugar, Ele te ouve, Ele te sustenta. Então, que nós possamos nessa noite nos lembrar de estarmos aqui com gratidão, servir ao Senhor com alegria. O Salmo 115, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Que nós possamos glorificar ao Senhor por quem Ele é. E para finalizar, nós já falamos como é a igreja, porque a igreja se reúne, como nós celebramos. Agora nós precisamos saber quem é esse Deus da igreja. Porque é interessante que muitas coisas vão se passando de geração em geração. E existem em alguns lugares cristãos que se reúnem, mas sem sentido, porque não conhecem ao Senhor de uma maneira real. Então, quem é o Deus da igreja? O salmista, ele diz, nesse texto que nós lemos, que nós devemos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom. No decorrer da nossa vida, você pode encontrar muitas pessoas boas. Você tem pais bons, você tem bons amigos, igual o Bob. Mas bom igual ao Senhor, você não vai achar. A bondade infinita do Senhor, você não vai encontrar. A razão mais importante que nós nos reunimos aqui, a razão mais importante dessa igreja de domingo, dessa igreja que se reúne, é que nós somos atraídos por um Deus fiel, por um Deus amoroso, por um Deus leal. O salmista diz que o amor dele é eterno. Esse amor, irmãos, nunca vai nos decepcionar. Eu e o Tiago vamos fazer 7 anos de casados. E no decorrer desses 7 anos, todo mundo sabe, né, gente? Tem umas DRzinhas. De vez em quando, a gente fica meio decepcionado, a gente dá um desentendimento ali. Aí o Tiago, que não é bobo nem nada, quando ele vê que eu tô meio chateada, amor, você quer uma pizza? A melhor forma de refazer a amizade. Vamos pedir uma pizza? Vamos lá. Uma vez eu lembro que a gente discutiu. E eu falei assim, eu não quero, não sei o quê. Entrei no quarto e fechei a porta. Passou 5 minutos, o Thiago abriu a porta. Vamos pedir um lanche? Lembra daquele comercial da Snickers? Você não é você quando está com fome? Eu sou tipo assim. Mas no decorrer desses 7 anos, é fato que eu já decepcionei o Thiago, por mais que eu o ame. É fato que o Thiago já me decepcionou, por mais que ele me ame. Até porque o casamento, ele é a junção de 2 pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, no nosso caso de idades diferentes, que decidiram se unir. E se não é a graça do Senhor, dá problema mesmo. A igreja, ela é composta por essas pessoas diferentes uma das outras, de culturas diferentes.
Lá na Morada do Sol, a gente conhece quase todas as regiões do Brasil, conversando com alguns irmãos. Os Almeida é tudo mineiro. Aí você está conversando com o irmão, de repente ele fala, uai. Você fala, uai o quê? Aí tem a Márcia, lá de Porto. Aí Márcia, ela fala uns negócios lá que a gente não entende, que é da língua dela lá de Porto Feliz. Aí tem os irmãos que é mais o norte do país. Aí ele fala, não se veste não, minha filha. Vai vestir o quê? Tem os irmãos do Paraná. Então, assim, cada um vem de um canto, de um lugar, de uma cultura. E Deus reúne toda essa gente num lugar só para adorar o nome dele. Mas no decorrer da nossa caminhada cristã, é fato que algum irmão, em algum momento, já nos decepcionou. Nós somos humanos, nós falhamos. E nós também já decepcionamos alguns irmãos. Mas o amor de Deus, ele é um amor que não decepciona. Muito embora o Senhor não faça muitas vezes as nossas vontades, o amor dele é tão grande que chega assim a nos constranger. Nós nos reunimos e o salmista diz, servi ao Senhor porque o amor dele é leal. O amor do Senhor, irmãos, os homens podem se decepcionar. Os políticos podem nos decepcionar. Mas o Senhor não. E é por isso que nós nos reunimos aqui. No início, eu perguntei quantos de nós estamos na igreja desde a infância. Eu fico olhando para essa geração e eu acho tão legal. Semana retrasada, eu acho, no culto, só tinha jovem no louvor. A Regiane estava lá paparicando assim os meninos dela, que nesse dia o Rafael foi ministrar o louvor, que eu estava quase indo lá embaixo pegar um papel para secar, né, a Regiane que estava babando lá nos filhos dela. Nós temos irmãos que têm esse privilégio de ver os filhos agora crescendo na presença do Senhor. Aqui nós sabemos que nós temos um grupo muito bom de seminaristas. E glória a Deus por essa geração que está crescendo, que vai dar continuidade quando os que vieram antes de nós não estiverem mais aqui. E nós olhamos, irmãos, para essa história e nós percebemos que o mesmo Deus que sustentou os nossos pais, que sustentou os nossos avós, é o Deus que nos sustenta. Quando talvez daqui a 10, 15, 20 anos tiverem outros membros do Atitude, o mesmo Deus vai continuar sustentando esses membros do Atitude. Quando daqui 40 anos tiverem outros membros na equipe Ebenezer, o mesmo Deus vai continuar sustentando. Porque Ele diz que o seu amor é leal e a sua fidelidade permanece em todas as gerações. Então, quando nós olhamos para essa igreja que se reúne, nós podemos tranquilamente citar o Salmo 100. Porque ele diz o porquê, para quê, como e principalmente para quem nós estamos aqui. Nós somos representantes da igreja, do reino, do rei. E por isso, irmãos, que nós possamos nos alegrar com esse tamanho privilégio de ser o seu povo, de ser a sua igreja. E que todas as vezes que nós nos reunirmos aqui, seja tão simplesmente para engrandecê-lo e para glorificá-lo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora. E nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai. Tão sublime privilégio, Senhor, que é de adorar a Ti, que é de pertencer ao Senhor, que tem, Senhor, essa fidelidade que tem nos alcançado de geração em geração. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós já éramos condenados, mas o Senhor nos alcançou, e quando o Senhor nos alcança, Senhor, a Tua palavra diz que nada nos separará do Teu amor, nem a morte, nem a nudez, nem a espada, nada poderá nos separar do Teu grande amor, Senhor.
Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos comunhão uns com os outros. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos o teu povo, porque nós somos, ó Pai, a tua igreja. E a tua graça, Senhor, ela nos dá, Senhor, razão. É a tua graça, Senhor, que nos dá identidade. Nós te louvamos, ó Pai, pelo tamanho privilégio, Senhor, de sermos teu povo, de sermos tuas ovelhas, de sermos, ó Pai, rebanho do teu pastoreio, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque entre tantas pessoas, o Senhor olhou para nós com graça e nos alcançou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós poderíamos estar em tantos lugares, Senhor, mas nós estamos aqui, aprendendo, Senhor, como vive essa igreja que o Senhor chamou, essa igreja que o Senhor elegeu, essa igreja que o Senhor escolheu, e essa igreja, Pai, que o Senhor sustenta, essa igreja que o Senhor cuida, essa igreja, Senhor, que o Senhor mantém. Pai, sonda, Senhor, os nossos corações, para que todas as vezes, Senhor, que nós entrarmos por essas portas, a motivação não seja outra, Senhor. Que nós não estejamos aqui para cantar melhor que o outro, para pregar melhor que o outro, mas que nós estejamos aqui, Senhor, com o nosso coração alegre, com o nosso coração grato, Senhor, em poder te servir, em poder, Senhor, te adorar. Deus, repreende, Senhor, todas as motivações contrárias, Senhor, à tua palavra, mas que nós possamos, como diz o salmista, celebrar, ó Senhor, com alegria, entrar por suas portas com ações de graça, com canções de alegria, porque o Senhor é bom e porque a tua fidelidade se estende de geração em geração. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos alcançados por essa fidelidade, porque nós somos, ó Pai, alcançados pela tua graça. Nós te agradecemos, porque nós somos teu povo, porque nós somos a tua igreja. No nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.